Olá, já está no ar mais uma edição do programa Falando em Justiça. O debate que leva até você conteúdo jurídico e opiniões diversas sobre temas que foram destaque nas últimas semanas. Se você nunca ouviu falar na expressão cultura do cancelamento, deixa eu te atualizar. Além de ter sido eleito o termo do ano de 2019 pelo dicionário Macquarie, que anualmente seleciona expressões que mais caracterizam o comportamento humano, o tema também tomou conta dos noticiários. Cancelar uma pessoa ou uma marca tem se tornado comum. Trata-se de um boicote acompanhado aí de dislikes, perda de seguidores ou inscritos e um baita gerenciamento de crise para reconquistar o público de volta. O caso mais recente é do youtuber Felipe Neto, que foi vítima de fake news relacionada à pedofilia após se manifestar sobre questões políticas e se tornou alvo aí de publicações de ódio. Precisou até reforçar a equipe de segurança por conta desses ataques virtuais. No comando do programa Comigo hoje, eu tenho o Pedro Gonê, que é membro da Alumni, que é a Associação dos Ex-Alunos da Universidade de Brasília, que sempre está aqui presente nos nossos programas. Seja muito bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Mari. É sempre um prazer estar com você aqui no Falando em Justiça, ainda mais diante de temas tão polêmicos como é a cultura do cancelamento, que desperta debates nas esferas sociais, políticas, jurídicas, né? É verdade. E para debater, a gente trouxe também dois nomes de peso. Vamos lá, para falar sobre cultura de cancelamento e liberdade de expressão, a gente recebe então Reinaldo Soares da Fonseca, ministro do Superior Tribunal de Justiça e o mestre em Direito e cofundador do Instituto Beta Internet e Democracia, Guilherme Sena. Agradeço também a participação de vocês aqui. Eu vou começar agora perguntando, vou começar com o Guilherme. Guilherme, eu quero saber de você, você que estuda isso, né, que esse instituto está de olho em tudo que está acontecendo aí na internet, quais são os perigos dessa cultura do cancelamento, desse movimento que vem tomando conta aí das redes? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite. A questão da cultura do cancelamento, que traz alguns perigos, talvez o principal seja a fragmentação política da sociedade, né? É um tipo de forma de lidar com certos problemas no discurso público que gera, no lugar do aprendizado, gera ostracismo. E isso, em vários momentos, pode ser um problema, apesar de, em vários outros momentos, ser instrumentalizado por públicos subalternos que muitas vezes não têm acesso privilegiado à justiça que outros públicos não têm. Ministro, o Guilherme comentou um pouquinho sobre a cultura do cancelamento. E as pessoas vítimas dessa chamada cultura do cancelamento costumam ser condenadas nas redes sociais sem o devido processo legal, né? Sem julgamento, sem provas concretas. Isso desperta atenção para um dos elementos básicos da existência do Estado. O John Locke defendia que a finalidade da comunidade política era proteger os direitos naturais dos indivíduos, né? Quer dizer, defender os direitos que as pessoas tinham antes que se criasse o Estado. O Estado que foi criado para que esses direitos fossem assegurados. E assim o indivíduo abria mão do uso da violência, a capacidade de decidir o que é certo e errado. Locke partia da premissa de que a natureza humana é capaz de intuir os direitos naturais do indivíduo e tende a respeitar esses direitos. Mas, como a gente está vendo agora, há casos em que alguns agem deliberadamente ou inconscientemente contra o direito de terceiros. E também para resolver esses atritos o Estado foi criado, né? Como que a cultura do cancelamento se insere nesse contexto? Isso o que ela ensina sobre a importância do judiciário e do devido processo legal? Qual deve ser a intervenção do Poder Judiciário para garantir os direitos naturais do indivíduo, especialmente na internet? Ministro? Muito grato, Mariana, muito grato, Pedro. É um prazer imenso estar aqui com vocês exatamente para discutir um tema tão polêmico. Em primeiro lugar, eu quero lembrar também a participação do colega Guilherme, que vem com uma experiência tão grande, interdisciplinar nesse tema, e isso é importante. Mas a gente precisa lembrar que não há democracia sem liberdade de expressão. Se a liberdade de expressão for ceifada, se o pluralismo de ideias for colocado de lado, o valor estrutural para o que traz, ele desaparece. Eu precisaria dizer para o telespectador que essa cultura ela nasce numa perspectiva proativa. Pessoas que estavam à margem da sociedade precisavam de se colocar dentro da sociedade
passaram a contestar dogmas da imprensa, da mídia, da sociedade e da ciência como um todo, e para poder ser inserido dentro desse contexto. Esse foi um lado positivo desse, vamos dizer, desse bloqueio ou dessa política de afirmação para aqueles que são vulneráveis, aqueles que são hipossuficientes, aqueles que estão à margem da sociedade, em um determinado momento histórico. E, por isso, essa política de cancelamento, quer dizer, se estabeleceu, num primeiro momento, como uma manifestação do livre pensamento, da livre manifestação e do conceito de liberdade. Mas acontece isso, e aí vem um lado negativo, em que o discurso do ódio, a prática de crimes e a não aceitação do outro enquanto sujeito de direitos, participante desse tripé liberdade, igualdade e fraternidade, porque todos nós pertencemos a uma mesma família humana, vem exemplos como na Alemanha, o caso de um jornalista que cineasta que durante muito tempo trabalhou com filmes nazistas e em 1951 tentou fazer um filme romântico. E aí um ex-combatente tentou questionar exatamente essa atuação dele e fez uma política de cancelamento, vamos dizer assim. E essa questão foi até o tribunal alemão, constitucional alemão, e esse tribunal entendeu por reformar as decisões das instâncias inferiores exatamente em função da liberdade maior de expressão. Eu só apenas diria que a intervenção do Poder Judiciário, nesses casos, ela deve ser sempre subsidiária, como uma última razão, com os objetivos qualificados de proteger as regras do jogo democrático, o que inclui, na esfera pública formada pela internet, sem mediação do Estado, ou a participação do Estado a menor possível, e salvaguardando os direitos fundamentais, mesmo quando opressores aos particulares. Essa é a regra. Isso não significa que nós vamos deixar que esse caminho leve a uma política de ódio, a uma política de crimes, e isso não. A intervenção do judiciário vai se fazer de forma subsidiária. Ministro, ainda nessa temática, eu queria saber do senhor, na sua opinião, quais são os limites, então, da liberdade de expressão? Eu poderia dizer, em primeiro lugar, que os limites da liberdade de expressão em uma sociedade democrática são o discurso do ódio, não podemos aceitar, a ofensa a valores e bens jurídicos basilares para a comunidade, a ponto de serem protegidos pelo direito penal, ou seja, o ilícito penal, inclusive de natureza penal, não só o ilícito penal, mas o ilícito também, aquele ilícito que poderá ser corrigido por um direito administrativo sancionador ou por um direito civil, reparação de danos, mas o limite é o discurso do ódio, a ofensa ao juiz punente do Estado, ao direito penal do Estado, e coibir o abuso de direito que prejudique intensamente o patrimônio jurídico do terceiro. Né? Nós temos exemplos aqui na história que são muito emblemáticos nesse sentido. Evidentemente que aí o judiciário deve se fazer presente para promover políticas de tratamento, da mediação e estimular o chamado sistema multiportas com compliance e outras coisas. Como a gente viu, a liberdade de expressão está totalmente ligada a essa cultura do cancelamento, que é o nosso tema de hoje. E, Guilherme, eu já passo aqui a bola para você. Hoje em dia a gente ouve muito, né? Infelizmente a gente tem essa realidade, que quem concorda comigo é bom, é meu amigo, quem não concorda é uma pessoa ruim, excluo das minhas redes sociais, né? A gente tem visto isso, principalmente em ano eleitoral, a gente viu esse movimento. Quais são as consequências que isso pode trazer? Bom, isso entra bastante na questão da fragmentação da sociedade, né? O que nós temos visto cada vez mais com as chamadas câmaras de eco criadas pelas redes sociais é uma instrumentalização desse poder psicológico mesmo, de criar uma polarização, de mobilizar afetos no âmbito político, para que as pessoas, a partir de certos elementos de discordância,
gerem uma cisão entre determinados grupos, né? Nesse ponto, muitas vezes é importante a gente perceber quais são as diferenças do que a gente está falando, né? Porque hoje em dia fala-se em cultura do cancelamento como algo muito amplo e que muitas vezes inclui temas muito distintos, como, por exemplo, uma discussão muito forte atualmente nos Estados Unidos, que é a retirada de estátuas de líderes militares da Guerra Civil, os líderes do Sul, né? Ou então a retirada da bandeira dos Estados Confederados. E aqui no Brasil a gente já teve uma discussão similar com relação à retirada de nome de membros da ditadura militar. E muita gente vai discutir isso como se fosse a mesma coisa que a chamada cultura do cancelamento, que muitas vezes vai afetar indivíduos diretamente, como é o caso, por exemplo, do Felipe Neto. Agora temos também uma leve discussão, não chega a ser exatamente uma cultura do cancelamento nesse caso específico, mas digamos que um proto-cancelamento no caso da historiadora Lilia Moritz Schwartz, com o caso da crítica dela à Beyoncé, né? E muitas vezes o que a gente vê é essa dificuldade de distinguir dois fenômenos que são distintos. Um fenômeno é a tentativa de resgatar uma história, de tentar criticar a construção de uma história que invisibiliza certas dores de públicos subalternos na sociedade. E um outro ponto é essa fragmentação social criada pela aversão àquilo que se discorda. Isso muitas vezes é instrumentalizado por várias lideranças políticas, não cabe aqui citar nomes, porque isso está para todos os lados do espectro político, essa ideia de que o representante é o próprio povo. E se ele é o povo e você está contra o representante, você está contra o povo. Logo, essa cisão gera esse tipo de problema. E isso, obviamente, é muito ruim para o discurso público e, obviamente, também inibe certos discursos, certas críticas feitas no âmbito público. Tá certo. A gente faz agora um rápido intervalo, já a gente volta com esse debate sobre cultura do cancelamento e liberdade de expressão. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Falando em Justiça, hoje debatendo a liberdade de expressão e a cultura do cancelamento. Bom, já inicio então o segundo bloco com a pergunta do Pedro. Pois é, Mari, ainda no assunto da liberdade de expressão, a cultura do cancelamento acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de se exprimir, né? Uma vez que muitas opiniões passaram a ser consideradas socialmente inaceitáveis por alguns grupos. E esse medo de se expressar leva a uma censura prévia velada, que é exercida por pequenas parcelas da população, mas parcelas muito barulhentas. Queria saber, então, do ministro Reinaldo, que o senhor comente um pouco mais sobre os limites da liberdade de expressão e se há alguma medida que o Poder Judiciário pode tomar para evitar que essa censura prévia exista. Não há democracia sem liberdade de expressão. E a Suprema Corte de Justiça Nacional já foi chamada por diversas vezes, seja em função de questões religiosas, seja em função de questões eleitorais, seja em função da função da imprensa dentro da sociedade, e o Supremo Tribunal Federal fixou a liberdade de expressão numa perspectiva de primazia, quer dizer, dentro da ponderação, a liberdade de expressão deve ser, de manifestação, deve ser sempre estar num patamar mais elevado. Isso não significa que esse direito é absoluto. Como eu disse, o discurso de ódio, a prática de crimes e a intervenção da sua fala dentro da perspectiva do processo democrático, é preciso ser, sim, a participação do judiciário como última razão. O que eu quero lembrar nesse ponto é que a liberdade de expressão, então, ela tem primazia, ela não deve haver censura prévia e as consequências devem ser quase sempre a posteriori, através de mecanismos, por exemplo, como reparação de danos ou de verificação de algum ilícito praticado e previsto no Código Penal, apenas para lembrar. Nessa perspectiva, essa liberdade de expressão desemboca no judiciário e o judiciário, como eu disse, deve ter uma função subsidiária e deve fomentar
nessa questão e nas outras questões também, por expressa determinação constitucional, o próprio preâmbulo da nossa Constituição assim determina, a promover políticas públicas voltadas ao tratamento adequado de soluções de controvérsias, por meio de conciliação e mediação, de modo que os próprios agentes, ofensor e ofendido, sejam autores e senhores de suas controvérsias, chegando a um termo razoável. De uma outra perspectiva, a ter acesso à justiça não significa entrar pela porta do judiciário. Nós podemos encontrar outras portas de acesso à justiça, como a mediação, a arbitragem e a conciliação. É verdade que esse tema está na ordem do dia, especialmente em razão das fake news, e especialmente em razão da resistência das plataformas no cumprimento de determinados comandos judiciais que causam problema na esfera penal ou na esfera civil, vamos dizer assim. Mas isso é um outro tema. O que é importante neste momento é que o judiciário deve mediar em consonância com o devido processo legal e acesso à justiça, a imposição, inclusive, de sanções a casos extremos e mais graves da Constituição. Eu vejo essa questão do devido processo legal, ela é realmente fundamental e, ao mesmo tempo, ela traz algumas perplexidades, digamos assim. Assim como qualquer outra questão da internet e qualquer outra questão de esfera pública no mundo em que a gente vive, estruturas de poder sempre exercerão alguma influência. Então, nem todo cancelamento é igual aos seus co-cancelamentos, digamos assim. Então, por exemplo, assim como o acesso à justiça não é igual para todo mundo. Então, para pegar um exemplo concreto de como o chamado cancelamento cumpriu uma função relevante para a sociedade, numa função que o ministro chamou de proativa do cancelamento, né? Quando houve aquele estouro da chamada #MeToo, com a questão de Hollywood, com os assédios sexuais, os crimes sexuais cometidos por grandes nomes da indústria cinematográfica, que acabou se expandindo para grandes nomes de diversas indústrias no mundo inteiro, isso nada mais era do que uma expressão disso que a gente está chamando de cancelamento hoje. E veio como uma espécie de reação às insuficiências que a justiça formal acabava trazendo pelo fato de que muitas vezes, como estamos cansados de saber, o devido processo legal ele funciona muito melhor para certas pessoas. Por exemplo, o devido processo legal não funciona tão bem assim, não funcionou nada bem para o George Floyd recentemente, ou para inúmeras pessoas no Brasil todos os dias. E as pessoas em geral que se veem alijadas da justiça acabam recorrendo a essas formas de buscar uma justiça sem a intermediação das instituições que muitas vezes lhes falham. Essa é uma forma com que o cancelamento aparece de forma bastante, muitas vezes interessante, mas que pode, obviamente, gerar abusos, várias vezes gera abusos, e, por outro lado, também cai na mão de outras pessoas que usam a própria estrutura de poder para transformar isso numa arma e direcionar turbas para tentar cancelar alguém, como é o caso que acontece agora com o Felipe Neto. Agora, Guilherme, em relação à punição, né? A gente sabe que é difícil, é um crime difícil de se punir, porque quem está praticando está atrás de uma tela, né? Na sua opinião, ainda falta um pouco para a gente chegar numa punição ideal para quem acha que a internet é terra sem lei? Isso é bastante complexo, entra também na questão dos bots, né? Que muitas vezes são utilizados para aumentar o volume de denúncias, como, novamente, é o caso do Felipe Neto e de tantos outros. E, muitas vezes, isso gera aquilo que é uma espécie de estratégia de revolta sem líderes, né? Você capilariza essa revolta de forma que se torna, de fato, impossível. Uma coisa é quando você tem um agente claro indo contra, difamando, e você consegue punir esse agente especificamente. E aí, claro, não vou entrar aqui no mérito se punição gera benefícios ou não, porque isso é uma questão que foge à minha capacidade,
Mas uma coisa é a facilidade de gerar punições nesses casos em que você tem um agente específico, um agente concreto. Outra coisa é quando você gera uma rede de pessoas anônimas que criam uma verdadeira turba, muitas vezes, e que vão tentar punir pessoas, geralmente pessoas pequenas. Existe o caso do Felipe Neto, que é talvez o maior youtuber do Brasil há alguns anos, mas a gente pode pensar, por exemplo, no caso do Movimento Escola Sem Partido, que busca o cancelamento de professores Brasil afora, e professores sem a menor estrutura de poder os apoiando. Então, essa dificuldade, incluindo a dificuldade de identificar quem são os bots, quem financia os bots, e o uso de fake news para cancelamento, isso, no momento, a gente está na fronteira dessas coisas, a gente realmente não consegue lidar com isso, não tem ainda um instrumento claro e efetivo. A própria lei das fake news que acaba de chegar aí, que está chegando, não dá as melhores respostas possíveis para isso, não lida muito bem com o financiamento e por aí vai. Então, novamente, existe essa tensão entre a justiça buscada na sociedade e a justiça buscada pela atuação do Estado, das instituições e as dificuldades que vêm dessa própria tensão. Pois é, e, ministro, nós, até em alguma conexão com esse tema, falamos sobre a proteção à liberdade, consagrada no lema da Revolução Francesa, ao lado da igualdade e da fraternidade, como o senhor comentou. Bom, da igualdade e da liberdade muito se fala, mas apenas recentemente o princípio da fraternidade ganhou destaque, né, na seara jurídica. O filósofo italiano Antonio Mario Badia dizia que, para que a liberdade não se tornasse o arbítrio do mais forte e a igualdade não se mudasse em um igualitarismo opressor, era preciso que as pessoas vivessem fraternalmente. O senhor se destaca, entre outras coisas, pelo estudo do princípio da fraternidade, né? Tem aqui uma cópia do exemplar do livro que o senhor publicou recentemente, e que reconhece que os indivíduos são responsáveis por agir em prol do bem comum para que se efetivem os direitos fundamentais. O senhor vislumbra a possibilidade de se aplicar, em alguma medida, o princípio da fraternidade aos que promovem o cancelamento nas redes sociais? Olha, Pedro, essa pergunta é extremamente importante e interessante. Não precisamos ser justnaturalista, defensores do direito natural, ou do direito positivo, ou do realismo jurídico, ou de qualquer outra fonte de pensamento dentro do direito, para entendermos que existem princípios ou valores fundamentais da convivência social. Entre eles estão a liberdade, a igualdade e a fraternidade. É lógico que isso, seja numa perspectiva de Max Weber, seja na perspectiva de Aristóteles, seja na perspectiva de vários pensadores de outros ramos das ciências sociais, nós encontraremos a fraternidade como, numa perspectiva talvez de solidariedade, de amizade, dependendo do autor. Mas na Revolução Francesa existiu um tripé, e esse tripé, com certeza, mudou a aristocracia de sangue pela aristocracia daqueles que produziam, a aristocracia da produção, excluindo ainda as mulheres e outros párias que existiu na França naquele período. Mas é exatamente nessa perspectiva que eu concentrei minha pesquisa de doutorado no resgate desse princípio da fraternidade como categoria política e como categoria jurídica, e não como elemento da moral, como elemento da religião, como elemento das ciências sociais. Por quê? Porque isso sempre foi, de uma forma camuflada, esquecida dentro do próprio direito. É na condição que eu digo, que é na condição de que é uma categoria política, é uma categoria jurídica que é perfeitamente aplicável nessa hipótese, pois demanda o princípio da fraternidade a redefinição de uma liberdade de uma forma que considere a responsabilidade para com o outro, sob a perspectiva de um direito constitucional que o ministro-poeta, ou poeta-ministro Aires Brito, chama de direito constitucional fraternal ou direito constitucional altruísta. Isso vale para a liberdade de manifestação, associação ou de crítica. Na condição de categoria política, a fraternidade como categoria exige a refundação da prática democrática.
ao compatibilizar o relacionamento entre paridade e diferença, em prol ou liberdade e igualdade, em prol de uma causa unificante. Qual é essa causa unificante, Pedro, dentro de uma secularização, de um Estado laico? A dignidade da pessoa humana e o bem comum republicano. Logo, o conteúdo mínimo desse princípio político expressa-se como condição de igualdade entre irmãos e irmãs, de modo a ser possível que cada um seja livre na sua própria diversidade. Isso me faz lembrar o pensamento da filosofia que hoje tem sido muito discutido, que é a questão da alteridade. Eu reconhecer o outro como ser de direitos e deveres. Eu reconhecer o diferente, aquele que pensa diferente de mim, e respeitar o diferente dentro de uma perspectiva democrática. Na qualidade de direito fundamental, a fraternidade corresponde a prestações, autorizações, vedações e limites materiais às ações públicas, sociais e particulares também, incidentes sobre os destinatários de todos da ordem constitucional. Logo, demanda a realização harmônica, Pedro, e simultânea da liberdade e da igualdade, sem resultados socialmente excludentes, bem como assumindo a alteridade, quer dizer, o respeito ao diferente como característica intrínseca ao direito. Eu diria, em síntese, que a fraternidade impede os efeitos maléficos da cultura do cancelamento, ao garantir espaço de fala a todos e a todas, independentemente de veicular ideia ou tese politicamente incorreta, desde que não ofensiva à ordem jurídica, ou seja, aos parâmetros do direito penal e, evidentemente, aos parâmetros daquilo que a gente exige de uma convivência humana, né? Assegura-se, portanto, aos indivíduos o direito de serem livres em sua própria diversidade e que suas ideias recebam igual consideração no espaço público. Eu não sei se eu te respondi na dimensão daquilo que todos nós necessitamos refletir. A fraternidade, senhores, é tão importante ou mais importante do que a liberdade e a igualdade. É a minha resposta a esse tema que é tão polêmico, que é tão difícil. Eu agradeço imensamente essa oportunidade para trazer esse olhar que alguns dirão que é utopia, mas o que seria de todos nós se não tivéssemos as nossas utopias? E a fraternidade é utopia universal. Verdade, ministro. Com esse recado, então, a gente chega ao fim com esse belo recado. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui no programa. Muito obrigado. Agradeço também a participação do Guilherme. Guilherme, muito obrigada por ter aceitado também nosso convite aqui. Eu que agradeço. É um prazer. E Pedro, mais uma vez aqui dividindo esse espaço comigo, muito obrigada. Muito obrigado por mais esse dia de debate, Mari. Agradeço também a disposição e as explanações sempre proveitosas do ministro Reinaldo e do Guilherme. Acho que fica a lição da importância da fraternidade e da tolerância nas redes sociais e também fora delas, né? Para que princípios caros à vida em sociedade, como a liberdade de expressão, o direito à intimidade, sejam preservados e permitam que tenhamos uma convivência fraternal e tranquila. Verdade. Mais tolerância, menos ódio, né? Bom, chegamos ao fim, então, de mais um programa. Muito obrigada também a você aí de casa que esteve com a gente até agora. Se quiser rever esse programa, vai lá no nosso canal do YouTube. Anota aí, youtube.com/TV Justiça Oficial. Te espero semana que vem. Tchau.